Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast A Casa é Sua. Nosso convidado é o Antônio Santana, né? Ele andou aí pelo menos um tempinho para poder vir aqui falar conosco. Quero te agradecer muito pela presença, Antônio. Imagina, prazer. Dizer boas-vindas e te falar que a partir de agora, né, como diz o podcast, né, a casa é sua. Só para dar uma contextualizada, o Antônio, ele tem uma marcenaria que se chama Sante. E ele vai contar melhor para vocês, né, como que a gente criou essa história de empreender através do associativismo, né, e fazer com que isso crie uma proporção maior ainda. A ideia dessa associação dos lojistas, ela começou a partir do momento que eu cheguei em Balneário Camboriú, já tem 7 anos. Você não é de Balneário, então, Antônio? Rio de Janeiro. Carioca. Ex-carioca. Ex-carioca. Agora eu sou a Catarina de carteirinha. Excelente. Amo essa cidade, linda demais, muito promissora, né? E, enfim, mas eu quando cheguei aqui, eu identifiquei as dores do mercado. As dores do mercado chama-se mão de obra, né? Então eu vi que praticamente todo mundo estava passando o mesmo problema e não ia ser diferente comigo. Então eu falei, bom, eu tenho que criar um grupo de empresas, né, que através dessa formação, desse grupo, a gente possa oferecer um trabalho melhor para o cliente final, para o arquiteto e etc. E daí surgiu a ideia de criar a Espaço One, né? Espaço One hoje ela é formada por um grupo de 11 empresas, né? Cada uma tem o seu segmento de atuação. Então hoje a gente simplesmente consegue pegar um projeto completo de um imóvel, de uma casa ou que seja um corporativo e atender o cliente final e o arquiteto em todos os requisitos que ele precisa para executar aquele projeto dele. Então, como é que você identificou essa necessidade? De onde que você teve esse insight? Você já teve alguma experiência com isso antes? Conta um pouco para a gente sobre isso. Éder, eu tive essa experiência já lá no Rio de Janeiro, né? E eu tinha já participado de um outro grupo, né, no qual também fui fundador, e deu muito certo, né? Quando eu cheguei aqui, a primeira coisa que eu pensei, nossa, eu tenho que replicar essa ideia. Claro que a gente vai aperfeiçoando, né? Dia a dia tu vai aperfeiçoando. Mas eu acho que empreender, cara, é tu pensar fora da caixa. É tu fazer o que ninguém está fazendo. Eu acho que isso é muito importante. Então você põe a tua cabeça para funcionar. Você vai vendo assim, nossa, precisava acontecer isso e isso para que o serviço ficasse melhor, né? Eu sou o cara que eu penso o seguinte, eu acho que a gente não deve trabalhar pelo dinheiro, cara. Eu acho que a gente deve deixar o dinheiro ser consequência. Aí tu trabalha melhor. Porque você está o tempo todo se superando e, consequentemente, você vai ganhar um dinheiro. Entendeu? As vendas vão acontecer, o sucesso vai vir, mas a gente fica assim tão crítico com o nosso próprio trabalho que a gente vai se aperfeiçoando a cada dia. Porque você vai querendo entregar uma melhor solução. Você quer sempre o melhor e você vai se juntando com pessoas que estão alinhadas com as suas ideias, né? Então, as outras empresas que estão no Espaço One têm a mesma linha de raciocínio. É simples assim, cada um está dando o seu melhor, né? Então a gente está a cada ano se superando, conseguindo conquistar mais profissionais, mais clientes de alto padrão, né? Através desse trabalho. E todo mundo, graças a Deus, tendo um sucesso maravilhoso. E o que te fez vir para Santa Catarina e mudar de cidade? Cara, foi muito por um acaso, eu vou te falar. Na verdade, o Rio estava bem complicado, né? Por questão de mercado, violência, etc. Eu estou há 40 anos no mercado, né? Lá no Rio, a minha última loja lá, ela ainda existe, eu passei ela para um amigo, mas eu já tinha 18 anos no mesmo ponto, né? E muito preocupado, enfim. A minha ideia era sair do Brasil, minha ideia inicial era sair do Brasil. E eu tive a oportunidade de ir para a Europa, né? E na Europa eu vi que o mercado também estava complicado, né? E aí tinha o problema do choque cultural, enfim, outros problemas eu teria que enfrentar. Idioma, não é fácil. Claro, não é fácil. Estrangeiro, sem sombra de dúvidas. Enfim, quando eu retornei para o Brasil, a minha esposa, ela falou assim, poxa, mas tem essa cidade, Balneário Camboriú, e a gente começou a fazer uma pesquisa, né? Porque, na verdade, o carioca, quando vem para Santa Catarina, ele vem para dentro de Florianópolis e não sai,
Porque Florianópolis é muito grande, tem muito atrativo e o cara fica ali. Talvez seja mais parecido, tem uns morros, tem mar para tudo que é lado, né? Mais parecido com o Rio. Perfeito. Isso aí eu olhando o Balneário Camboriú, achei uma cidade fantástica. Eu vim por umas 2 ou 3 vezes só para fazer uma pesquisa de mercado, né? Não vim com família, vim sozinho e a minha ideia era justamente entender o que essa cidade tinha diferente das outras, né? Então eu vi uma cidade extremamente promissora, com muitas oportunidades, né? E eu falei, aqui eu vou fincar minha bandeira. Então tive que ter um pouco de coragem, porque não conhecia ninguém, eu já tinha um negócio estabelecido no Rio, e eu tinha que mudar totalmente. Quase começar do zero, né? Começar do zero. Literalmente comecei do zero. E aí você já veio com a ideia do associativismo e isso provavelmente gerou velocidade. Sim. A verdade é assim, ó, eu quando cheguei aqui, você quando chega numa cidade que você não conhece ninguém, as pessoas acreditarem em um projeto é muito difícil. É muito difícil. Você ter a credibilidade, né? Então, graças a Deus, logo no início, eu conheci 2 empresários maravilhosos que fazem parte do nosso grupo e que acreditaram quando era só uma ideia, né? E ali começou tudo, né? Então, a gente falou, cara, vamos botar, a ideia é maravilhosa, vamos botar para frente e tal. E começamos, cara. E foi devagarinho e tal, primeiro ano e tal, segundo ano superando o primeiro, dobrando o faturamento, o terceiro dobrando o segundo. Entrando mais empresas. Entendeu? Até que a gente resolveu, a coisa alavancou tanto, que a gente resolveu ter uma sede própria da Espaço One. Seria um passo grande para a gente, porque a gente ia fazer uma sede virar uma mostra de decoração, né? Então eu contei muito com o empenho de todos os outros lojistas do grupo, o investimento foi significativo, né? Mas hoje eu posso dizer que a gente tem algo em Santa Catarina que não tem no resto do Brasil. Não deve ter sido fácil, né, Antônio? Cara, tomou alguns nãos, provavelmente. Bastante. Eu aprendi assim, ó, você empreender, você tem que se preparar para o não, né? Eu acho que para cada um sim, eu tomo uns 20 nãos, mais ou menos, 30 nãos. Mas se você tiver um propósito, você não se abala. Você tem um propósito. Você né? quer sim. Você quer o sim. Agora, uma coisa que é bacana para a gente comentar aqui, para quem está querendo empreender, você sabe que todos os nãos que eu tomei foram de empresas pequenas. Olha que engraçado. Eu, quando batia na porta de uma empresa muito pequena, o cara não tinha um espírito empreendedor, ele era só um lojista. Então esse cara muitas vezes não queria ouvir nem a ideia. E aí eu falei assim, cara, não vou mais nem uma loja pequena, eu só vou nos grandes. E aí eu comecei nas lojas grandes. E esses queriam me ouvir. Então eu achei aquilo fantástico. Eu pensei assim, poxa, é por isso que o cara é grande. Ele não é grande por um acaso. Ele tem um espírito empreendedor. Ele ouve, né? Ele ouve, ele quer ouvir. E vai fazer análise, obviamente. O cara é empresário. Claro. Né? Então, mas ele está aberto a ouvir. Ele está aberto a ouvir. Ele fala assim, pô, deixa eu ver o que esse cara tem para falar. Então, deixa eu falar. Aí, falou, pô, agora deixa eu ir lá ver o que tu tem para me mostrar. Deixa eu ver seu imóvel. Se esse imóvel aí condiz com tudo que você falou. Então, você vê, o pequeno, ele nem te dá essa chance. Né? Ele já se limita, não quero ver, depois a gente vê, qualquer coisa manda um e-mail. Então, essas coisas, eu acho que para quem está empreendendo, é muito importante ser falado, entendeu, Éder? Porque, assim, nunca desista dos seus sonhos. Se você tem um sonho, eu acho que você tem que buscar sempre um estudo, uma forma de você aperfeiçoar, obviamente. Conhecimento é fundamental. Né? Hoje, você vai para a internet, o que mais tem hoje é dicas, né? Conteúdo. Eu acho que você também está constantemente vendo ou assistindo ou acompanhando pessoas que já passaram por esse processo e hoje tem muito vídeo motivacional, tem muito livro motivacional também que você pode... Também isso vai te ajudar no dia a dia a superar seus problemas, né? Eu acho que é bem importante e você tira muita lição daquilo ali. Então você vê assim, todos os grandes nomes que tem hoje, eles começaram do zero, do nada, com poucas oportunidades. Claro. Né? Então, porque eles acreditaram, quantas vezes essas pessoas pensaram em desistir? Nunca é uma condição ideal, né? Nunca é. Porque você falou que hoje, Espaço One, eu conheço, né?
tá com uma amostra de decoração praticamente pronta. Você imagina lá, quanto tempo faz mais ou menos que começou o Espaço Ano? 5 anos, 6 anos? 6 anos. 6 anos. Imagina lá quando se você falasse isso, talvez as pessoas iam rir. A maioria das pessoas que, quando eu digo assim, ó, quem não é empreendedor, ele procura sempre ficar dentro da zona de conforto. E isso vai deixar ele estagnado. Ele vai eternamente ficar naquele mundo, né, de zona de conforto. Quem é empreendedor, por exemplo, o empreendedor, ele não está preocupado com o salário, quanto que ele vai. Ele sabe o quanto ele pode alavancar. Mas ele não está preocupado, eu tenho que ganhar tanto fixo todo mês. Não, ele não está preocupado com isso. Porque pode ser que um mês ele não ganhe, o segundo mês não ganhe, e no terceiro ele pode ser que ele ganhe um valor para um ano inteiro. Isso é ser empreendedor, né? O empreendedor, ele pensa 24 horas por dia no negócio dele. Ele está toda hora pensando em ideias novas, como é que vai inovar. O que dá certo hoje, certamente daqui a 6 meses, um ano, já está obsoleto. Mudou, né? Mudou Já muito mudou. rápido, né? Você tem Muda que muito estar, rápido. você tem que acompanhar, né? Então, hoje, o meu maior desafio, sabe qual é? Deixar as pessoas que estão à minha volta motivadas, acreditando o tempo todo. E tendo o tempo todo ideias novas para que essas pessoas entrem no mesmo pensamento e façam o trabalho em conjunto. Porque o que dá certo, Éder, é o conjunto. A nossa força hoje no Espaço One é justamente essa união, né? Então, assim, eu não conseguiria sozinho. Eu falo isso para todo mundo. Não basta você ter uma ideia. Quando fala assim, mas poxa, você que teve a ideia. Sim, eu tive a ideia, mas eu só cheguei onde cheguei por conta do grupo. Porque todos Eu executaram. não chegaria sozinho. Claro. Né? Então, essa soma, essa união, esse elo, isso que foi a grande força da Espaço One. Se você entrar hoje no Espaço One, você fica deslumbrado. São peças lindíssimas de decoração. As cortinas que você estava citando, vai lá para ver. A qualidade, a beleza, sofisticação, automação, enfim, eu ficaria aqui a noite inteira para citar todo mundo. Eu quero que você vá lá, eu quero que as pessoas conheçam o Espaço One. Coisa que eu acho legal de citar, o que a gente fez lá? Quando eu falo assim da gente identificar as dores do mercado, né? Muitos profissionais hoje trabalham de home office. Né? Perfeito. Muitos bons arquitetos trabalham de home office, né? Hoje Pandemia, o cara manter, né, isso, e tal. Custo fixo então, alto. o que a gente pensou? Cara, vamos criar um lugar extremamente confortável e equipado para emprestar para os nossos parceiros. Então, hoje, você que é arquiteto, você pode chegar lá na Espaço One sem custo algum e usar. A gente tem 2 salas lindíssimas lá, super bem equipadas, com todo o conforto da nossa cozinha gourmet, para ele oferecer para o cliente final dele. Sabe? É bacana de ver. Eu falo assim, eu ouvi de uma pessoa que visitou, ela falou assim para mim, Antônio, aqui é um lugar tão bonito que não dá vontade de ir embora, dá vontade de vir, ficar e comprar. Olha que bacana você ouvir isso de uma amiga, que é uma cliente, né, uma pessoa bem de alto padrão. Então, eu fico muito envaidecido, porque assim, você vê uma ideia, né, se transformando em ação, em ação, em algo resultado. Concreto. E aí tu vê agora das pessoas, a reação que eu hoje vejo das pessoas é o que eu falava quando era só um projeto. Porque daí era você que acredita, né? Eu você acreditava, e agora mas eu tô hoje vendo... não, né? Você convida lá, faz o tour, né? Eu já vi isso algumas vezes, mostra os ambientes como se fosse uma mostra de decoração. Não tem como a pessoa questionar, né? Porque tá lá. Exatamente. Tá lá. E deixa eu te fazer uma pergunta. Quais que você acredita que são as principais vantagens do associativismo? Porque da mesma forma com que criou-se um associativismo para a área de decoração, para resolver isso, com certeza tem várias outras áreas de coisas diferentes que também, unidas, né, vão conseguir gerar um resultado melhor para todos, né? Eu acho que a maior vantagem é a credibilidade que a gente passa, a eficiência. Porque você imagina o seguinte, hoje a gente trabalha a maioria ali com produtos instalados, então é prestação de produto e serviço. Perfeito. Né? Quando você trabalha com empresas parceiras, né, vamos supor, eu tenho a minha marcenaria, então eu vou montar um apartamento e lá no apartamento tem a empresa do ar-condicionado, um exemplo. Se
essa empresa é minha parceira, como temos lá o Calegari, que é parceiro da Espaço One, o que acontece? Tudo que esse profissional vai precisar instalar, o outro profissional está ali para cooperar. Então, isso é uma grande vantagem. Sinergia. Para quem trabalha com obra, olha, tu não tem ideia. A gente consegue hoje montar um cronograma de trabalho, consegue colocar todas as empresas e essas empresas respeitarem o cronograma como se fosse uma coisa só. E uma ajudar a outra, né? E uma querer colocar problema para outra. Exatamente. Então, que também acontece às vezes na obra, né, Antônio? Se todo mundo não é unido, né? Aí a obra flui. Um tem cuidado com o trabalho do outro e por aí vai, né? Então a gente tem experiências, Éder, porque a gente já fez, por exemplo, apartamento decorado, algumas obras em conjunto, que às vezes não envolve todos os parceiros, mas aí envolve do grupo 5, 6 empresas. Então a gente vê que realmente faz toda a diferença, né? Fora isso, a gente também não conseguiria fazer algumas ações que a gente faz separadamente, na mesma proporção que a gente faz em conjunto, né? Porque tudo se torna muito mais em conta, tudo tem muito mais pessoas enganjadas ali para a coisa acontecer, né? Então, um evento hoje, a gente faz eventos maravilhosos, final do ano, entrega de premiação para profissionais, são festas assim que jamais um sozinho conseguiria fazer. Sim, por causa do investimento. Investimento seria muito inviável, alto, né? E não é só investimento, é a organização, né? Porque quando você divide o trabalho, né, e todo mundo tem o mesmo objetivo final, é muito mais fácil. Muito mais fácil. Agora, sozinho, hoje, eu vou te falar, dificilmente uma empresa sozinha conseguiria fazer tudo que a Espaço One está fazendo em conjunto. Porque você imagina o seguinte, são 11 empresas, né? A minha empresa hoje eu tenho 25 funcionários. Cada uma dessas empresas tem uma estrutura muito grande de funcionários. Então, você imagina que estrutura que a gente chega... É um ecossistema de pessoas, né? Na casa do cliente. Com quantas pessoas, por exemplo, a Carol Cortina pode contar com quantos profissionais que está ali sob o comando da Carol Cortinas. O outro da outra empresa de ar-condicionado, da empresa de iluminação. Então, isso tudo nos torna... faz uma diferença muito grande, né? A gente tem estrutura hoje que pouquíssimas empresas em Santa Catarina teriam. Uma coisa bacana também, para se comentar, a gente tem uma parceria muito forte com os arquitetos, né, da região. Olha que legal, a gente, às vezes, a construtora nos procura, né, e pede para a gente, olha, quanto que seria, como é que seria feito hoje um apartamento decorado, por exemplo, um apartamento modelo, como queira. A gente pega um parceiro nosso, né, e dá para esse parceiro uma oportunidade de fazer esse projeto, né? Ele é remunerado por isso e toda a visibilidade é para ele. Então, olha que coisa fantástica, né? Eu acho que ninguém faz isso. Então, a gente hoje tem um grupo que a gente está preocupado em promover nossos parceiros. A gente quer que o parceiro ele ganhe mercado, ele ganhe visibilidade, né? Enfim, ele cresça na profissão dele. E se depender da gente, a gente vai fazer isso com todos, né? Então, a ideia hoje da Espaço One, cada vez mais, é conseguir fazer esse tipo de trabalho, né? Pegar um apartamento completo, envolver todos os fornecedores, né? Então, hoje eu posso chegar para o dono da construtora, tudo que você precisa eu tenho. Do projeto até o último frasquinho de perfume. Tem uma característica, né? As cidades turísticas, que no caso Balneário Camboriú, ela é uma cidade turística. Bastante. Né? Então, quem hoje monta um apartamento em Balneário Camboriú, alto padrão, na maioria das vezes são pessoas de fora. Então, é o paulista, é o pessoal do agronegócio, Mato Grosso, né? E por aí vai, Rio Grande do Sul, interior do Paraná, Mato Grosso do Sul, então Goiás, você imagina claro. assim, olha, essa pessoa, ele não tem tempo de ir, nós somos 11 empresas, né, com N produtos, então você imagina se você vem de outro estado, e você vai contratar um arquiteto, esperar um processo do projeto, depois ir empresa por empresa para escolher material. Quantas vezes você vai ter que viajar do seu estado para cá para tomar alguma decisão? E quantas né? horas vai levar? Quantas horas, né? Então,
isso é o que a gente oferece para o cliente final, né? Essa praticidade, essa comodidade. Então, ele vem para o nosso espaço, ele é super bem recebido, é uma casa, ele vai ser acolhido, lá vai ter um almoço, vai ter um jantar, vai ter um vinho. Entendeu? Então, o cara ele vem para ser tratado como um amigo. E lá ele consegue ver de todos, né? O trabalho de todos. E tudo está ali, Então, ali a gente já tem mostruário de N produtos, né? Ele pode pegar, sentir a textura. Não é a mesma coisa, mas eu posso mandar isso aí, uma foto para ele. Não é igual. Uma foto jamais. Você pega hoje, por exemplo, um tecido, você tem que segurar, ver a textura. Gostei, é confortável, não é? E o móvel precisa abrir, né? Precisa abrir, exatamente. Então, eu digo assim, a experiência, né, do toque, né, isso é muito importante, né? A experiência sensorial é muito importante, né, nessas horas para tomada de decisão. Fora isso, também a percepção de valor. Entendeu, Éder? Eu acho muito importante você falar nisso. Quando um cliente ele simplesmente recebe uma foto de um projeto, um orçamento, no e-mail, no WhatsApp, qual a percepção que ele tem? Nenhuma. É um papel, né? É um papel. Valor, e ele vai é valor alto, né? Ele vai te comparar, ele vai te comparar com outro. Então, assim, a percepção dele é nenhuma. Ele só está comparando o preço final. Número com número. Né? Agora, quando ele vai na Espaço One, cara, ele vai conversar comigo. Se não for comigo, vai ser com um outro, o dono de uma outra empresa que vai estar lá, que ele vai ser super bem atendido. Ele já vai ter a percepção, primeiro, humana, do que a gente está ali para quê, né? Qual é o nosso propósito? O nosso propósito é solucionar, cara, todas as necessidades dele. É o que eu falo, a venda vai ser consequência. A gente não tem um vendedor atrás de uma mesa quando você chega na Espaço One. É uma mostra de decoração. Então, a gente está ali para entender as dores do cliente e apresentar a melhor solução. Isso por si só, cara, é uma coisa maravilhosa, é gratificante. Você imagina você poder realizar uma venda sem pensar no dinheiro. Você está pensando assim, puxa, eu consigo resolver o problema desse cara. Eu que ele tenho está lá a solução. longe, né? E eu consigo entregar tudo que ele precisa. Cara, isso é maravilhoso. Ele não vai se incomodar, né? Quando ele chegar aqui, Meu ele vai Deus, abrir a cara. porta. Tu chega em casa feliz, cara. Poxa, eu não fiz uma venda, eu realizei um sonho. Entendeu? Então, eu acho assim, para mim é muito gratificante. E às vezes eu vou te falar, você também conseguir fazer isso pelo parceiro, isso é muito comum na Espaço One. Às vezes tu tá ali, eu tenho meu produto é marcenaria, né? Mas, poxa, o outro ali é iluminação, eu consegui solucionar toda a questão da iluminação com o parceiro. Então, tu também está ajudando. Então, é outra atitude gratificante. Gera uma sinergia e geram negócios, né? Então a gente fica ali, não existe assim uma competição, né? É um o tempo todo querendo ajudar o outro, é um fazer pelo outro. É o que eu digo, é todo mundo no mesmo objetivo. Né? Como é que você faz para unir isso numa cultura e numa percepção em Balneário Camboriú do Espaço One? As lojas que fazem parte do grupo são as melhores lojas de Balneário Camboriú. Se você for individualmente em cada uma delas, cara, são as lojas escolhidas a dedo, top do mercado, todas elas. A gente teve um cuidado muito grande na hora de ver quem que ia participar da Espaço One. Essa foi uma preocupação grande para saber, tem que ser empresas idôneas, empresa com capacidade técnica, empresa que vai transmitir uma segurança muito grande para o cliente final, né? E para o arquiteto. É muito importante. Claro. Nossas vendas, 95%, elas são acompanhadas por um profissional, ou um arquiteto, um designer de interiores. Né? Então, é muito importante que esse profissional também se sinta seguro. Afinal, ele está colocando a gente na casa do cliente dele. Então, ele tem que ter plena confiança no grupo. E começar um outro negócio para gerir mais de alguma coisa. Pelo que eu entendi aqui, você gere duas, né? Você gere o teu negócio, que é a Sante, que é a marcenaria, e também é o presidente da Espaço One. Então, são coisas diferentes que convergem. Como é que você faz ali para equilibrar o tempo, equilibrar ações e fazer com que as duas coisas funcionem? Cara, eu acho que trabalhando 24 horas por dia. Na verdade, como diz a frase célebre do Silvio Santos, é mais transpiração
A verdade é assim, a gente tem bastante ajuda do grupo, né? Claro. Obviamente que as ideias, elas não podem parar, né? Como eu te disse, a gente tem que estar o tempo todo inovando, né? Com relação à minha empresa, eu tenho meu sócio, meu filho, que hoje é meu braço direito, né? E ele realmente ele toca aquilo ali como ninguém, né? Então ele domina já plenamente a empresa, né? Então é o braço forte da empresa. Eu sei que os contatos que eu faço, as vendas realizadas, eu tenho toda uma retaguarda, como eu te falei, eu tenho 25 funcionários, né? Então a gente tem toda uma estrutura por trás para poder dar essa sequência. Isso me sobra um pouco de tempo para que eu possa ter uma dedicação maior na Espaço One, né? E essa dedicação vem justamente porque a Espaço One, ela que alavanca, inclusive, meu próprio negócio, né? Então, eu tenho que focar o tempo todo na Espaço One, porque eu estou ali dentro, né? Então, eu fazer a Espaço One dar certo, eu estou fazendo o meu negócio dar certo. Geram conexões Exatamente. e oportunidades Então, para que a Santi possa vender. Isso, então com a Espaço One dando certo, eu tenho o meu negócio dando certo e eu tenho o negócio dos meus parceiros dando certo. Mas eu acho que a gente tem uma vantagem, todos nós ali, de certa forma, todo mundo pensa fora da caixa. Eu vou te explicar por quê. Se todos não pensassem fora da caixa, eles não teriam se associado. Porque a Espaço One é uma ideia fora da caixa. Que não tinha, a gente não copiou, na verdade, a Espaço One. A gente vem, na verdade, aperfeiçoando ideias, né? Então, assim, a gente não copiou, mas aperfeiçoou. O que a gente aperfeiçoou? Hoje você tem algumas entidades que juntam profissionais, né? Que fazem grupo de profissionais. Mas nenhuma delas, por exemplo, pensou assim, poxa, o que eu vou dar realmente para esse profissional de benefício? De vantagem. De vantagem. Né? Eu vou dar uma estrutura física para ele? Não, elas não têm para dar. Né? Eu vou dar um grupo de empresa coeso para trabalhar, para dar todo um suporte para eles. Então, é por isso que eu digo, a gente tem uma ideia única. Então, hoje a gente, por exemplo, eu digo assim que a gente tem uma mostra de decoração, mas a gente não tem pretensão de competir ou fazer frente a mostras de decorações que está aí pelo Brasil afora, que tem esse propósito. O nosso propósito não é esse. Porque a gente transformou o nosso espaço numa mostra permanente. Mas nunca para competir com as mostras que aí estão. Até porque a maioria de nós, né, expõe nas mostras. São parceiros das mostras. São parceiros? A gente não é competidor, a gente é parceiro. Né? Então, a diferença é justamente nessa ideia. A nossa ideia é uma ideia que a gente foi pensando assim, poxa, uma mostra não é legal quando você participa, mas ela acaba em 40 dias. Perfeito. Se fosse permanente, você pudesse estar ali direto, seria legal? É isso que a gente fez, entendeu? Então, a gente não ganha com isso, a gente não vende espaço, não vende publicidade, mas a gente tem um local bem bacana, com muita novidade, né? Com peças que eu te digo assim, olha, você só vai ver ali. Né? Então, por exemplo, eu desenvolvo hoje painel paramétrico. Pouquíssimas marcenarias têm o domínio dessa tecnologia. Né? A gente tem lá paredes que imita rocha. Pouquíssimas empresas têm isso. A gente tem um box que vira sauna, não tem ainda em Santa Catarina. Então, são vários, estou citando ali 3, mas tem outros, né? Sim, tem vários exemplos. Então, assim, que são inovação, só pequenos exemplos, assim, que o profissional ele vai chegar ali e ele vai ter esse conhecimento, ele vai ter o acesso porque vai estar instalado. Entendeu? Consegue visualizar, né? Visualizar, tocar, isso é muito bacana, né? Sim. O Antônio Santana veio do Rio de Janeiro para Balneário Camboriú. O que tu, hoje, se você fosse recomeçar, esquece Espaço One, esquece tudo. Lembra que a gente comentou que eu sempre gosto de fazer alguns questionamentos com os meus convidados, né? Esquece tudo. O que você faria hoje? Imagina que você veio lá do Rio de Janeiro, você aportou em Balneário Camboriú hoje. Como é que você faria? Cara, eu te digo assim, Éder,
A primeira coisa que eu penso é por que eu não vim uns 20 anos antes. Eu esperei muito lá ficar ruim, né? Lá, quer dizer, o Rio de Janeiro há muitos anos já vinha dando sinais, né? E eu acho que se eu tivesse chegado aqui na cidade uns 10, 15 anos antes, hoje eu estaria num outro patamar. O que eu faria tudo de novo. Exatamente o que eu fiz, porque assim, quando eu pisei aqui em Balneário, eu consegui visualizar o que a gente conseguiu em conjunto conquistar. Eu faria tudo de novo. Eu não tenho assim uma outra fórmula que eu pense assim, não, eu não faria mais um grupo, eu tentaria aqui sozinho. Eu não vejo eu sozinho tendo o sucesso que a gente está tendo hoje, entendeu? Chegar onde a gente chegou. Então, hoje é o que eu falo, cara, o que foi criado hoje, eu digo, não é mérito meu, foi uma ideia minha, mas o mérito é do grupo. Eu gosto sempre de falar isso. Eu acho que é muito importante. Humildade é muito importante nos negócios, né? Você nunca pode achar assim, eu sou o dono da verdade, eu sou o mentor. Isso não combina comigo. Eu sempre falo assim, cara, a gente só chega onde chegou quando a gente tem parcerias, né? E parceria, às vezes, vem até de casa, às vezes é da esposa da gente, né? Tem uma grande parceira em casa, uma pessoa que te apoia, porque a nossa vida, a vida do empreendedor no Brasil, cara, é uma vida de super-herói, porque é uma vida de altos e baixos o tempo todo. Você tem que aprender a lidar com isso. Quantos investimentos você já fez que não deu resultado, ou deu resultado, mas não deu no momento que você esperava? Com certeza. Né? Muitos. Às vezes você perde, né, negócio, perde dinheiro num determinado negócio, mas daqui a pouco alavanca. O mais importante é o quê? Você ser perseverante. Né? No Brasil, eu como te falei, eu tenho 40 anos que eu sou empresário, que eu tenho meu próprio negócio. Né? Eu com 28 anos, eu já tinha uma empresa com 63 funcionários. Então, eu fazia obra pública no Rio de pegar um hospital inteiro, Banco Central, entendeu? Eu fiz obras bem significativas. Ali foi minha maior faculdade, né? Então, aquilo ali eu aprendi muito. Eu tive que aprender a fazer cálculo estrutural, coisa que eu não estava acostumado. Então, isso aí foi o que mais me deu, né, bagagem para me chegar onde eu cheguei. E dali eu fui conseguindo ter outras empresas, outros segmentos, até a gente finalmente chegar aqui. Mas sempre eu falo assim, cara, sempre eu dependi muito de ter ajuda, de ter parceria, de ter alguém em casa apoiando a gente. É muito importante. Eu falo assim, nossa, minha esposa hoje, eu acho que eu não conseguiria sem ela. Ela acreditou em mim quando a gente estava no Rio. Ela falou que eu era maluco. Ela falou, cara, tá maluco, tu vai para uma cidade que ninguém te conhece, como que tu vai começar do zero? Tu já está todo estruturado aqui. Eu, sim, mas eu vou, porque eu tenho um propósito. Meu propósito é que a gente ir para um lugar melhor, para meus netos terem essa oportunidade também. Acho que é muito importante você pensar na família, né? A nossa família é a nossa base. Sorte de quem tem uma família igual a que eu tenho.